Fala, concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Português, o vídeo de hoje é sobre português. Tem dificuldade de estudar português? Então, segue nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Se você está aí sofrendo para estudar português por questões, segue comigo. Há uns dias atrás eu coloquei uma mensagem lá no meu Instagram pedindo aos seguidores que me mandassem mensagens dizendo qual era o tema que eles queriam do último vídeo do mês de outubro. Então, segue aqui que eu vou mostrar para você qual foi a mensagem que eu recebi. Kirla, dentre tantas as dúvidas, a que me faz mais temer o método é como vou entender um objeto direto, deixa eu riscar aqui, um objeto direto, um predicado, se eu não sei a teoria? Me ajuda, por favor. Esse é o nosso assunto. Como que ela vai entender, então, isso aqui, sem ter teoria? Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Sou Kirla Patieri, sou auditora fiscal, criadora e mentora do curso DAC, Destruindo as Questões, que lá eu te mostro estrategicamente como estudar por questões para alcançar a sua aprovação. O link vai estar na descrição, aqui é só você clicar para você conhecer mais. Se você não me segue lá no Instagram, @só por questões, se inscreve lá, já dá um joinha nesse vídeo. Como sempre, você sabe que vai ser bom, dá um joinha, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá? E a gente agora vai partir para dúvida dela novamente. Eu quero desenhar aqui para você. Ela falou assim, ó, qualquer matéria, não estou falando só de português aqui, mas resumindo a dúvida dela foi isso aqui, ó. Como ela vai entender o conteúdo por questões, né? Se ela não tem um estudo de teoria anterior. Resumindo, é isso que ela me perguntou. Como eu vou entender, então, objeto direto, predicado, de português, se eu não tenho teoria anterior? Para quem me segue aqui, já vai mais ou menos lembrar o que eu falo sobre isso. Mas aqui a gente dá para ver uma pessoa que está com uma certa mentalidade tradicional. E aí eu quero conversar com você agora. Quero conversar com você agora. Ela me disse: como eu vou aprender, então, o conteúdo, por questão se eu não tenho uma teoria anterior? Algo de errado não está certo. Eu adoro essa frase. Algo de errado não está certo. O dilema da sua vida escolar. Qual que é o dilema da sua vida escolar? Você entende que a sua vida inteira escolar, ensino médio, ensino fundamental, você estudou português? Você estudou português. A teoria de português você estudou. E mesmo assim, você ainda continua tendo dificuldade nas questões? Mesmo assim, você ainda tem dificuldade nas questões. Olha que louco. Você passou uma vida inteira estudando português e você ainda tem dificuldade em português. Eu já vou te responder a resposta mais certa que tem. Quando a gente estuda, você não desenvolve a habilidade certa. Qual que é a habilidade certa? Marcar o X no lugar certo, marcar o X na alternativa correta na questão. É uma imensidão muito grande entre o que você estuda de teoria e o que você aplica nas questões. Na maioria das vezes, você não consegue transpor esse abismo de forma a casar isso aqui. Então, se você não treinar a habilidade correta, qual que é a habilidade correta que é exigido na prova objetiva? Questões. É você ir lá na alternativa certa e marcar o xizinho lá na alternativa certa. Então, quando eu falo algo de errado não está certo, é porque você passou a vida inteira estudando português e mesmo assim você não consegue estudar, você não consegue acertar questões. Então, quando ela me pergunta como eu vou saber o que é um objeto direto, um predicado, pelas questões se eu não tenho teoria, se eu não li teoria. Mas, primeiramente, você passou uma vida escolar inteira estudando português, então você tem uma certa teoria aí. Mas vamos imaginar que você não tivesse, mas o que eu quero abrir os olhos de vocês é que, mesmo você tendo uma teoria anterior, você entende que ela não significa que você vai acertar questões? E aí, agora eu quero fazer uma pergunta. Pessoal, pense logicamente e me responda aqui no comentário desse vídeo. Quando você vai pegar um livro, um PDF, uma videoaula,
Por que você não para e fala assim: "Nossa, eu preciso de uma teoria anterior para estudar o PDF. Eu preciso de uma teoria anterior para estudar a videoaula. Eu preciso de uma teoria anterior para estudar o livro, senão eu não vou conseguir"? Por que você não pergunta isso? Por quê? Porque na sua cabeça você não precisa. Na sua cabeça, o PDF, o livro e a videoaula é que vão te ensinar a teoria que você precisa fazer. Você precisa aprender. Olha a mentalidade. Você entende que o PDF, o livro e a videoaula vão te dar a teoria que você precisa, que é necessário, que você precisa. Por que que esse mesmo pensamento você não tem para as questões? Por quê? Por que que você não pensa assim: "Eu não preciso de nada anterior, porque o que eu preciso vai estar nas questões. São as questões que vão me dar a teoria que eu preciso"? Livro, videoaula e PDF, você não fala isso, mas para as questões você fala. Por que para as questões você fala? Porque nós fomos condicionados e nós fomos enganados a nossa vida inteira a achar que as questões são para medir conhecimento. Você já viu alguém na sua vida escolar, na sua faculdade, pegar questões e falar assim: eu vou estudar essas questões? Não, geralmente o professor te dá uma prova no final do período ali para medir seu conhecimento, então são questões para medir conhecimento. As provas que você fez a vida inteira são para medir conhecimento. E é muito mais raro, raríssimo, você encontrar alguém para falar assim: eu vou aprender por questões. Isso não é comum para você, entenda isso não é comum. PDF, videoaula, livro, é comum você entender que é lá que você vai obter a teoria. Por que você não transfere esse mesmo pensamento, então, para as questões? Use as questões como forma de aprendizado, que na maioria das vezes a gente não entende que é. Mas é aprendizado, pessoal, é aprendizado. Se você for com a mentalidade de que eu vou obter a teoria que eu preciso através das questões, você entende que você não precisa de uma teoria anterior. Você não precisa dessa teoria anterior. Por quê? Porque nas questões, vou colocar até de outra cor aqui, ó. Porque nas questões é de lá que você vai extrair a teoria que você precisa. Que na sua cabeça você só acha que consegue através do PDF, da videoaula e dos livros. Pessoal, se você encarar isso aqui como o seu material de estudo, encare isso aqui como seu material de estudo. Pare de encarar questões como forma de medir conhecimento. Encare as questões como material de estudo. Se for mais fácil para você, imagine que é um PDF, então, de questões. Mas encare as questões como material de estudo. E aí, a partir do momento que você muda a sua mentalidade, muda a mentalidade, pessoal, mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, você começa a entender a diferença entre estudar e resolver questões. Você tem que começar a estudar as questões, pegar a questão e falar o que a questão tem para me ensinar. E absorver toda a teoria em volta dali, toda a teoria que tiver em volta. Você não vai pegar as questões para resolver, simplesmente resolvendo e indo na teoria de PDF videoaula quando você, toda hora, ou você fazer um estudo anterior e depois ir para as questões medir conhecimento. Isso é resolver. O que eu estou trazendo para você aqui é estudar. E eu vou mostrar para você aqui um pouquinho mais para frente como faz o estudo. Mas encare as questões como isso, como estudar. Você não vai precisar de conhecimento teórico antes. Entende que você não precisa de conhecimento teórico? Porque quando você acha que precisa de uma teoria anterior, você está dizendo que você precisa das questões para medir conhecimento de uma teoria anterior que você conseguiu. Mas eu te proponho pensar diferente. Pense as questões, encare as questões como uma forma de obter conhecimento. Encare as questões como o seu próprio material de estudo. Não é o PDF, não é a videoaula, não é o livro, é a questão, é o seu material de estudo. É ali que você vai construir a teoria que você precisa. Mas isso aqui é muito importante, pessoal. A partir do momento que você encarar as questões como o seu material de estudo, é o seu material de estudo. Ela não é para medir conhecimento do seu material de estudo, ela é o próprio material de estudo. Entenda isso. O próprio material de estudo.
Mude essa mentalidade. Aí, a partir do momento que você mudar a mentalidade, não tem uma etapa anterior aqui. A própria etapa são as questões. E a cada questão você vai ramificando o seu conhecimento, até que você faça todo o seu conhecimento em volta daquele assunto que você está estudando. É objeto direto? É predicado? Você vai fazendo as questões até você criar todo o embasamento teórico. Encare as questões como o seu próprio material de estudo. E aqui agora eu quero trazer para você a mão na massa mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela do TEC. Eu quero mostrar dentro da tela do TEC como você vai fazer isso. Como você vai realmente usar as questões para ensinar, para aprender o que você precisa aprender. Eu peguei aqui exatamente um assunto do qual ela tem dificuldade, ou ela não entende como estuda. Objeto direto e predicado. Mas eu vou falar só do objeto direto, vou pegar os termos integrantes, se vocês observarem aqui, ó, termos integrantes, objeto direto, indireto, complemento, agente da passiva. Você tem que entender o seguinte, quando você pega uma questão dessa daqui, você não quer saber só qual é a alternativa, que está certa. Você precisa entender cada coisa disso aqui. O que é um objeto direto, o que é uma adjunta de nominal, o que é um objeto indireto, o que é um complemento nominal. E para você entender tudo isso aqui, você também tem que sacar uma coisa muito importante, anota aí. Você precisa ter entendido assuntos anteriores ao objeto direto. Um verbo, por exemplo. Verbo é muito importante aqui para você entender. Verbo é muito importante, porque senão você não vai saber o que é um objeto direto ou um objeto indireto. Então, você também, eu vejo muita gente estudando por relevância. É aqui que as pessoas que estudam por relevância levam um certo tombo. Para você entender um objeto direto, você precisa de um assunto anterior. Qual é o assunto anterior, por exemplo? Um verbo. Para você entender um sujeito, você também precisa entender o que é um substantivo. Termos anteriores, assuntos anteriores. Mas quando você pega uma questão dessa aqui, você não está aqui simplesmente para achar a alternativa correta e saber se você acertou ou errou. Isso é o de menos. É a coisa menos importante aqui. Você precisa entender o que é um objeto direto, uma adjunta de nominal, e isso é o estudar por questões. O que é um objeto indireto de novo? Um objeto direto, indireto, complemento, adjunto. Você tem que saber tudo isso aqui, você tem que saber explicar para você. E aí, o que vai facilitar, então? Você estudar as questões. Você pegar uma questão dessa daqui, você lê o comentário da professora, essa professora é fantástica. Você começa a entender o que é um objeto indireto, pega o comentário vocês entendem que o comentário de uma questão é a mesma coisa que vocês estão lendo um PDF de cursinho? Se você comparar uma coisa com a outra, é quase idêntico, pessoal, é quase idêntico. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falei sobre o que é que os cursinhos não querem que vocês saibam. Que lá eu demonstrei exatamente dentro de um PDF e dentro do TEC. Isso aqui é a leitura de um PDF, pessoal. Isso aqui é a leitura. Você vai ler, você vai atrás, você vai tentar entender isso aqui que ela está falando. Olha, o que é uma adjunta de nominal? Ele caracteriza um substantivo. Você já vai ter que ter entendido o que é um substantivo anteriormente. E você vai ler isso aqui, vai ler isso aqui. Depois você vai lá no comentário dos alunos, você vai ler isso aqui, tentar entender isso aqui. Depois você volta para a questão e você explica isso aqui para você. Não está conseguindo? Procura alguma coisa no YouTube, Google, alguma coisa que te ajude. Conseguiu explicar a questão para você? Show! Você fez um estudo, e um estudo extremamente ativo. Próxima questão, a gente pega termos integrantes da oração de novo. E aí você pega aqui o cara perguntando o que é um objeto indireto pleonástico. Mas isso aqui é o de menos. Eu quero que você entenda agora todo o comentário da professora. O que ela explica, o que é um objeto indireto pleonástico. Ela explica para você o que é um objeto indireto. E aí ela explica para você, que mais? O que é um objeto direto? E você vai pegando, o que é um objeto direto? E você vai pegando. Caramba, tem até desenho. Nos PDFs também não tem desenho? Não tem gráficozinho? E por que você me fala, então, que você precisa de uma teoria antes? É só entender, pessoal, que as questões vão trazer para você a teoria que você precisa. Se você pegar um bom site de questões com bons comentários de professores, você pega um comentário desse aqui, ele é muito objetivo, ele é muito direto, e ele é como a leitura de um PDF. Entenda isso.
Você está formando a sua teoria a partir desse comentário aqui. E aí você vai fazendo a próxima, e vai fazendo a próxima, e vai construindo a sua teoria. E você vai ler o comentário dos alunos. E depois você vai lá na questão e vai encontrar os termos de cada frase dessa daqui, de cada alternativa dessa daqui. E faça isso com todas as questões de objeto direto, de predicado, e depois me conta se você não entendeu. Me conta se a teoria que você precisa não vai estar ali na extração do próprio comentário do professor. No próprio site de questões, pessoal. Entenda que as questões, o seu site de questões é o seu material de estudo. Encare o site de questões como o seu material de estudo. A partir do momento que você entende que o site de questões é o comentário, é o fórum, é você voltar a explicar, é algum vídeo adicional que às vezes tem no site de questões, às vezes tem fora. Encare o site de questões e as questões como material de estudo. A partir do momento que você entender isso, você não vai precisar de uma teoria, porque você vai entender que a sua criação de teoria vai ser feita através das questões. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá aquele joinha e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Bora destruir as questões!